noite! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre as crenças limitantes. Muita gente me procura para fazer limpeza de crenças limitantes através das mesas quânticas, através de registros acásticos. Então, a gente precisa saber que existem crenças limitantes que são autogeradas por nós mesmos, as crenças limitantes que vêm dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, e que são alimentadas dentro do nosso lar, através dos nossos pais, com a nossa criação. Então, mas olha só, é importante que a gente compreenda que se a minha mãe, ela veio de uma família que tinha uma crença, e meu pai veio de uma família que tinha uma outra crença, você vem sobrecarregado com essas crenças limitantes que vêm dessas duas famílias. E daí, de acordo com as suas experiências dentro da sua casa, do seu lar, você também vai criando, vai gerando crenças limitantes que vão te dificultar a ser quem você veio ser. Aí vamos lá, o que significa crenças limitantes? Por exemplo, quando a gente vai para uma religião, vamos supor assim, eu não gosto de falar tanto assim da religião, mas não tem como, né? Não existe nada que limite mais a nossa expansão de consciência do que as religiões, tá? Algumas religiões, por exemplo, elas falam muito sobre o pecado. Não, você não pode fazer isso, você está pecando. Se você peca, você não vai para o céu. Então, isso pode se tornar uma crença limitante, ou não. Não quer dizer que você ter essa crença, isso te limite a expandir a sua consciência, a crescer e evoluir na vida. Mas a forma, o peso, a carga que você coloca nessa crença vai fazer a diferença. Então, se eu acho que se eu tive raiva de alguém, nossa, eu estou pecando, eu não vou para o céu, o que vai me gerar? Medo. Aí, o que acontece com isso? Se torna uma limitação. O medo é a mais negativa energia que nós podemos ter para limitar o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossa evolução na Terra. Então, qualquer razão que faça você se sentir com medo é uma crença limitante. Então, se eu acho que eu estou pecando, Deus vai me punir, eu não vou para o céu, isso eu estou com medo, se eu estou com medo, essa crença me limita. Essa crença de achar que se eu pecar não vou para o céu, passa a ser uma crença limitante. Mas a mesma crença pode não ser limitante. Por exemplo, se uma pessoa fala, não, eu não tenho raiva de ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sei que o pecado, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu sei que o pecado é uma coisa que é da natureza humana, todos nós pecamos, todos nós erramos, o mundo é feito pela dualidade, pelo amor pela dor, pelo amor pela raiva. Então, nesse momento, eu estou sentindo raiva. Isso não quer dizer que eu estou pecando e que eu não vou para o céu. Porque existem outras maneiras de eu trabalhar mais esse amor na minha vida, para eu ficar mais positiva. Eu não tenho medo disso porque eu sei que eu transmuto isso. Entendem como o discurso interno ele pode ser bem diferente? Se você positiva as suas crenças, elas deixam de ser limitantes, porque as crenças, elas são importantes. Então, muita gente fala que todas as crenças, se a gente religiosas, são limitantes. Não são. Os pactos relacionados a essas crenças que são limitantes. Perceberam a diferença de você ter uma crença sobre o pecado, sobre o céu, e você agir de forma diferente para isso? Então, se eu sei que se eu pecar, eu estou falando bem na linguagem de algumas pessoas, tá, gente? Se eu pecar,
eu não vou para o céu, isso pode se tornar uma motivação para eu andar numa linha mais da correnteza, para eu andar numa linha mais de ser mais assertiva com as minhas escolhas, de escolher coisas melhores, escolher trabalhar mais o amor, o auto-amor e o amor ao outro, né? Eu posso escolher não ser tão raivosa, tão raivoso. Por quê? Porque essa crença, ela me mostra que o ideal é que eu não gere cargas negativas que podem bloquear a minha ida para o céu, já que é isso que eu acredito. Sabe? Então, da forma que você coloca as suas crenças, da forma que você compreende essas crenças, é que vai fazer diferença para você. É comum os espiritualistas, né, que não são espíritas, nem católicos, mas que a maioria é cristão, julgar e criticar as religiões, como eu também faço algumas vezes, né? Mas nós espiritualistas também temos crenças e algumas que podem ser limitantes. Então temos que ter muito cuidado com isso também. Muito cuidado. Como é que, por exemplo, quem acredita em ET, como eu, extraterrestres, né? Eu acredito piamente em extraterrestres da mesma forma que eu acredito em Jesus, que eu acredito em uma força superior, no divino, que eu acredito também com a força da deusa, né? Tem gente que acredita em extraterrestres. Agora, e tem uma linha de pensamento que os extraterrestres, eles também têm o lado sombra, o lado negativo da força, né? O lado negativo da força, que vai atrapalhar o lado positivo, o lado da luz dos ETs, dos nossos irmãos cósmicos de luz, tá? Então, que existe uma guerra estelar, que existe esses seres estelares negativos, os reptilianos, os draconianos e os Anunnakis que estão, né, que atrapalharam a evolução humana, que dominaram a Terra, que dominaram os humanos e que eles continuam em guerra. Existe essa linha de pensamento e que faz gerar medo. E se faz gerar medo, essa crença é limitante. Essa crença de que esses seres do mal que vêm das estrelas estão dominando o planeta e vão nos dominar e que vão acabar com o mundo e que tudo mais. E eu já nem sei muito da história porque eu procuro nem saber muito. Por quê? Porque eu não me intoxico com isso. Então, essas pessoas, elas têm medo. Elas têm medo desses seres. E essa crença se torna uma crença limitante, que te impede o quê? De expandir a sua consciência, de ouvir que está tudo no lugar certo, na hora certa, que o bem e o mal são complementares, e que se chegamos até aqui agora, neste tempo, com essa visão sobre os nossos irmãos estelares, os nossos irmãos galácticos, né, a Confederação Galáctica, e tudo mais que são os seres benevolentes, do bem, do amor, da luz, se nós temos essa compreensão, por que vamos dar mais força a essa visão mais negativa? Que vai te transferir de uma crença limitante religiosa para outra crença limitante. Você é espiritualista, né? E você acredita em ET, e você fala de cristais, e você fala, então, muita atenção a isso. Nessa visão catastrófica também, é uma crença limitante que te impede de expandir com a mente grande, você olhar com a mente grande o todo, todas as situações,
para você não colocar barreiras no seu crescimento e na sua evolução. Nós temos que acolher, integrar todos os aspectos. No momento, é isso que viemos fazer nessa transição planetária. Ok, os seres de luz, os irmãos maiores de luz, eles estão aqui para ajudar a gente. Eles estão ajudando muito, mais do que a gente imagina. Eles estão influenciando através das suas transmissões a gente mudar os nossos pensamentos em relação ao aprisionamento, do medo, da culpa, do pecado. Para eles estão mostrando que tudo faz parte de um grande plano divino. E que sem o outro lado, sem o mal, sem o escuro, vamos dizer assim, gente, não é racismo, pelo amor de Deus, ou é luz, luz acesa, está acesa. Quando você apaga a luz, o ambiente fica como? Como é que eu vou chamar? Fica escuro, né? Então, é isso que eu estou dizendo, que essa visão precisa estar muito clara, que a luz existe porque existe a escuridão, né? Senão, e a escuridão existe em função da luz. E a gente precisa integrar isso, os nossos dois lados. E essas crenças limitantes estão ligadas a isso. O que está me gerando medo? Se pergunte. O que está me gerando bloqueios mentais, psicológicos, psíquicos e emocionais? Qual é a crença limitante que está me impedindo de ser mais feliz, de ser mais positiva, positivo? Qual é a crença limitante que está me fazendo ter bloqueios para eu expandir mais a minha consciência e acessar outra compreensão sobre a minha própria existência? E aí eu falei das crenças limitantes que são impressas pelos nossos pais. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, meu pai é muito católico e minha mãe também. Minha mãe extremamente católica, queria ser freira. E meu pai é muito devoto de Nossa Senhora. E uma família muito católica. Eu cresci em colégio de freiras, né? Então eu tenho toda essa doutrina da religião católica. Mas conforme eu fui me compreendendo, né, por causa da minha mediunidade, eu nem gosto de falar mediunidade porque eu também não sou espírita, minha, minha, minha clarividência, né, minha ativação psíquica ativa, eu questionava essa questão de que só existe uma vida. Eu questionava isso. Porque se só existe uma vida, por que eu tinha percepção de vidas que eu vivi? Por que eu acessava vidas que se chamam passadas? Eu não compreendia, então aquilo me gerava muito medo ao ponto de eu ter síndrome do pânico. Eu não podia ouvir, ver nada ligado à espiritualidade, a espírito, por exemplo, porque eu via espíritos. E aquilo me gerou na adolescência uma crise de pânico que durou um tempo, e eu só comecei a discernir melhor sobre isso quando eu encontrei uma nova linha de pensamento que foi a budista. Minha terapeuta era budista e me trouxe uma nova linha de pensamento, e daí quando eu comecei a estudar a física quântica, quando eu comecei a estudar as energias, as vibrações, eu entrei para o Reiki, aí eu comecei a ter um outro entendimento, fui mestre de Reiki, ali eu comecei a estudar outras informações, me deu outra compreensão do que significava essa espiritualidade e a religião católica. Eu honro a religião que me trouxe a questão moral, né? Eu acho que isso é importante, toda religião é importante, todas, porque elevam a sua moral, te mostram um caminho do bem, que todas levam para esse caminho do bem. Até mesmo as religiões que as pessoas falam que são pagãs, que eu conheço também,
A bruxaria antiga, que é uma religião riquíssima de conhecimento, de simbolismo, e que traz uma energia do bem muito grande, porque trabalha com a natureza, com a compreensão da natureza humana, da natureza do mundo, das forças cósmicas. Só que existe uma crença limitante, né, coletiva em relação a essas religiões pagãs, que foram as primeiras religiões e que teria, lógico, suas falhas, como todas as outras, mas que teve um desdobramento até chegar nessas religiões cristãs que nós temos. Né? A diferença da religião pagã com uma religião cristã é que as religiões pagãs acreditam nos deuses, não só num Deus único. E acreditam hoje, né? Acredita-se em Jesus, acredita em anjo, mas acredita nas outras forças, outras consciências também. E a religião cristã, ela acredita no único Deus, né? No Deus cristão. Mas, o que isso faz de diferença? Somente se essas crenças te limitam a ter uma visão maior do todo. Se as suas crenças te fazem crescer, evoluir, sabe, te abrem a visão, perfeito, é isso. Não alimente aquilo que te traz negatividade, que abaixa a sua frequência, que abaixa a sua vibração. Não se alimente disso, porque isso só vai te trazer mais limitações, mais crenças limitantes. Você começa a achar que você não é capaz. O que essas crenças trazem? Incapacidade de ver além, de expandir a visão. Então, você começa a se sentir uma pessoa incapaz, porque você peca, por exemplo. Ah, porque me jogaram muita carga energética, as pessoas botam um olho grande em mim, isso por isso que minha vida não anda. Também é uma crença limitante, né? E isso a gente tem que ficar atento. Eu preciso, por exemplo, né, uma outra religião que é o espiritismo, né? Eu preciso fazer ebó, eu preciso fazer limpeza, eu preciso fazer isso, aquilo, porque senão minha vida não vai andar. Isso, você está se autodeterminando que seria dessa forma. Cria uma crença limitante, tá? O que é importante nas crenças limitantes? É você detectar. Detectou qual é a crença limitante que mais te impede de ver a sua capacidade de ir além. Porque nós todos temos a capacidade de ir além na nossa vida, em todos os sentidos. Então, se existem crenças que estão te limitando a isso, que estão te gerando medo, que estão te gerando dúvida sobre você mesmo e te deixando para baixo, então, opa, pare aí. Vamos lá, qual é essa crença? Pensa nisso. Anota tudo o que essa crença limitante começa a trazer para você de limitações. E daí, no outro lado do papel, você vai escrever como posso transcender essa crença limitante. Como que eu posso fazer com que essa crença não seja limitante para o meu crescimento? Você não precisa sair da crença. Você precisa compreendê-la de outra forma, para que ela se positive mais. E aí veja como que pode ser. Como que você pode ter esse equilíbrio? Ah, talvez não seja melhor você conhecer uma outra linguagem também? Você dá espaço para um outro comportamento de crenças também? Seria interessante, não acha? Você dá, ok, eu vou me abrir para conhecer um pouco mais sobre isso aqui, como é o que eu estou falando aqui para você. E aí, se isso ressoou bem para você, ótimo, então vai buscar um pouco mais disso, que pode ser que você se liberte daquilo que está te impedindo, que você às vezes nem sabe que é uma crença muito enraigada, né, que vem das suas famílias, dos seus familiares. Às vezes você nem percebe que é isso. No momento que você percebe, a tua vida abre. Se você muda a sua atitude perante a vida.
Então, esse é o meu recado de hoje. Faça os exercícios para você, se pergunte qual é a crença limitante que está me impedindo de crescer, evoluir profissionalmente, financeiramente, amorosamente, e anota. E de vez em quando você vai lá e coloca de novo isso também peraí, vou anotar aqui. Como que você pode? Aí você pergunta, como eu posso transcender isso? Como eu posso fazer com que essa crença não me limite tanto? Não dê poder ao outro. As pessoas vêm para mim e falam, Nanda, me tira a crença limitante. Aí eu faço um trabalho, e na verdade, o trabalho vibracional para você se liberar de crenças limitantes, como tem um monte aí, né, gente, que oferece, é inconsciente, porque você mexe realmente na vibração da pessoa, no campo da pessoa. Mas a pessoa tem que ter consciência do que é o poder dela para lidar com essa mudança, que ela tem poder de mudar essa mudança, fazer essa mudança. Então eu vejo que quanto mais a gente fica ignorante de novos conhecimentos, mais você fica presa às suas crenças limitantes, né? Então, eu faço esse convite para vocês. Revejam essas crenças para que elas não sejam limitantes. Mas tudo bem, fala, ok, essa crença eu preciso dela ainda. Eu ainda preciso para crescer, ainda preciso para me proteger. E aí, seja humano. Pensa assim, isso é ser humano. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu preciso dessa crença para proteção. Seja humano, aceite, nomeie para você. E fica muito mais leve, muito mais fácil. Mas, se você está aqui pensando em despertar, crescer, evoluir, é importante que você busque ferramentas para lidar com essa mudança, né? Então, estou aqui para vocês. Gostaria, se você gostou desse vídeo, toca aqui, curte o vídeo, compartilhe, toca no sininho para eu poder te mandar mais informações sobre como essa. E eu vou continuar trazendo aqui outras questões sobre transição planetária, rancor, mágoas, que a gente precisa, como evoluir, tendo isso na sua mente, no seu coração, proteção energética contra essas vibrações que vêm para a gente, né? E também vou falar dos seres cósmicos, estelares, seres de Órion, que eu canalizo, os pleiadianos, lemurianos, atlantes, eu continuo sempre falando, porque é a minha linha de crença, que por enquanto não me limita, mas que eu estou sempre cuidando para não ficar em excesso. Atenção, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.